A noite caiu pesada sobre Cambridge. Era julho do ano de 1251 e a Inglaterra dormia em silêncio. Mas naquela cela pequena, escondida nos fundos de um convento, ninguém dormia. Um homem muito idoso estava de joelhos diante de um crucifixo de madeira, com o corpo curvado pelo peso dos anos e dos jejuns prolongados. Tinha quase 90 anos de idade. Sua barba branca tocava o peito enquanto rezava em latim, palavras antigas que ele mesmo havia composto durante os anos mais difíceis de sua vida. Uma vela tremia sobre a mesa de pedra e o vento entrava pela janela estreita, fazendo dançar a chama trêmula. Os irmãos da sua família espiritual estavam ameaçados. Outras pessoas dentro da própria igreja queriam acabar com a vida que ele tanto amava. Bispos faziam pressão. Padres locais cobravam impostos pesados. Construir uma simples capela tornara-se quase impossível. Tudo o que ele havia carregado da Terra Santa até a Europa parecia se desmanchar entre suas mãos cansadas. E agora, aos quase 90 anos, ele estava ali, sozinho, gastando o que restava de suas forças em oração. Lágrimas desciam por seu rosto, silenciosas, profundas. Sua voz quase sumia, mas continuava. Flor do Carmelo, vide florífera esplendor do céu, Virgem incomparável, dai aos vossos filhos a vossa proteção, estrela do mar. E então, de repente, alguma coisa mudou. A vela continuou acesa, mas a cela inteira se encheu de uma claridade que não era deste mundo. Uma luz dourada, quente, como o sol nascendo dentro do quarto de pedra. O idoso ergueu os olhos marejados, e o que ele viu o fez perder o ar. Estava ela, a Mãe de Deus, cercada por anjos em grande cortejo, vestida de esplendor, com um rosto de ternura indescritível, e em suas mãos ela trazia algo. Um pedaço simples de tecido marrom, pequeno, quase insignificante. Mas ele estendeu na direção dele com a delicadeza de quem entrega o tesouro mais precioso do universo. O velho carmelita ficou paralisado. Suas mãos trêmulas se uniram diante do peito. Era como se todos os anos de espera, todas as noites de oração, todas as lágrimas derramadas em silêncio, finalmente encontrassem resposta. Os anjos ao redor brilhavam num silêncio que parecia cantar, e ela, a mãe, abriu a boca para falar. O que ela disse naquela noite mudaria a história da devoção católica para sempre. Atravessaria 7 séculos. Chegaria aos peitos de reis, de soldados, de mães, de moribundos. Hoje, milhões de pessoas em todo o mundo carregam aquele pequeno pedaço de tecido marrom sem saber exatamente como tudo começou, sem conhecer o nome do homem que recebeu aquela promessa, sem saber as lágrimas que aquela noite custou. Aquele homem, de joelhos na cela de Cambridge, se chamava Simão Stock. Esta é a sua história. Mas para entender aquela noite em Cambridge, precisamos voltar muito atrás. Quase um século atrás, na verdade. Voltar até o ano de 1165, quando um menino veio ao mundo num castelo do condado de Kent, no sul da Inglaterra. As paredes de pedra eram grossas, os corredores eram longos, e o vento frio do mar inglês batia constantemente contra as janelas. Seu pai era governador local da região, homem respeitado com parentesco até com a casa real do país. Era uma família nobre, próspera, cristã. A vida do pequeno parecia escrita desde o berço. Estudos finos, posição social, herança garantida, futuro brilhante. Mas havia algo diferente naquela criança. Algo que os pais perceberam desde antes do nascimento. A gravidez foi difícil, complicada, perigosa. A jovem mãe temia pela própria vida e pela do bebê. Então, ajoelhada diante de uma imagem de Nossa Senhora, ela tomou uma decisão profunda. Consagrou o filho que carregava no ventre à Mãe de Deus. Entregou aquela criança, ainda não nascida, ao manto da Virgem Maria, e pediu apenas uma coisa, que ele vivesse para servi-la. O bebê nasceu forte e saudável, e desde aquele primeiro dia, algo extraordinário começou a acontecer. Antes de amamentá-lo, a mãe se ajoelhava e rezava uma Ave Maria, oferecendo o filho à Virgem. Conta-se que, nas raras vezes em que ela se distraía e esquecia de rezar, o pequenino simplesmente recusava o leite. Virava o rostinho, apertava os lábios, esperava. Só quando a mãe se lembrava, se ajoelhava e completava a oração,
ele finalmente se alimentava em paz. E quando chorava por algum desconforto da infância, bastava a mãe lhe mostrar uma estampa da Virgem. O choro cessava na hora. Os olhinhos se enchiam de uma quietude estranha, como se aquele bebê reconhecesse alguém. A casa onde ele cresceu era cheia de presenças. Lareiras acesas no inverno, sinos da capela soando ao amanhecer, livros encadernados em couro, o latim das orações em família. Mas o que enchia mesmo seus olhos eram as imagens da Mãe de Deus espalhadas pelos cômodos do castelo. Ele parava diante delas em silêncio, ainda com seus pequenos passos incertos. Aos 7 anos foi enviado ao colégio de Oxford para começar os estudos. Disciplina, inteligência, dedicação. Os professores logo perceberam que tinham diante de si uma mente fora do comum. Os pais sonhavam com glórias terrenas para ele. Posições, títulos, riqueza, fama. Tudo estava no horizonte daquele menino brilhante. Mas dentro do peito do pequeno estudante, outra voz começava a sussurrar. Uma voz que vinha de longe, que vinha de cima. Uma voz que não combinava com salões de banquete ou com cavalos cavalgando em campos de batalha. Era uma voz que falava de silêncio, de floresta, de árvores, de Deus. E aos 12 anos de idade, aquele menino faria uma escolha que escandalizaria toda a sua família. Numa manhã qualquer, sem aviso e sem grandes despedidas, o jovem de 12 anos saiu pela porta do castelo. Levava consigo quase nada, apenas um pequeno crucifixo de madeira e uma imagem de Nossa Senhora que sempre trazia junto ao peito. Os pais devem ter ficado perplexos, os criados sem palavras. Como abandonar tudo aquilo? Como trocar uma vida garantida de glória terrena pela incerteza do mato, do frio, da fome? Mas o coração do menino estava decidido. A voz interior tinha falado mais alto que todos os planos do mundo. Ele caminhou em direção às florestas próximas de Oxford. Andou horas. Andou até as árvores se fecharem ao seu redor como uma catedral verde. Andou até o silêncio do bosque substituir o barulho do castelo. E ali, em meio aos carvalhos antigos, ele encontrou o que procurava. Um carvalho gigante, muito velho, com um tronco tão grosso que dava para um menino magro se enfiar dentro dele. A madeira por dentro havia apodrecido com os séculos, formando uma cavidade natural escura, protegida. Era uma casa, sua casa. Lá dentro, ele colocou o crucifixo numa pequena fresta. Pendurou a imagem da Virgem numa raiz que se erguia para dentro. E começou a vida que sonhava. Oração, silêncio, contemplação. Bebia água de uma fonte que corria perto dali, fresca e limpa. Alimentava-se de raízes, de ervas, de frutos silvestres que conseguia colher na floresta. Era pouco, era duro, era exatamente o que ele queria. A notícia daquele estranho menino vivendo num tronco se espalhou pelos vilarejos da região. Camponeses começaram a aparecer no bosque, curiosos, espantados. Quem era aquele jovem nobre que abandonara um castelo para viver num pedaço de madeira oca? E como ainda não chamavam seu nome verdadeiro com facilidade, começaram a chamá-lo de uma forma carinhosa, do jeito que falavam na língua deles. Stock, em inglês, significa tronco. Foi assim, sem que ele mesmo escolhesse, que aquele nome grudou em sua história para sempre. Simão do Tronco. Simão da Árvore Oca. 20 anos. Foi esse o tempo que ele passou dentro daquele carvalho. 20 anos de manhãs ouvindo o canto dos pássaros antes do nascer do sol. 20 anos de noites em que apenas a lua entrava pelas frestas. 20 anos sentindo o cheiro do musgo molhado, da terra úmida, das folhas caídas em outubro. 20 anos de joelhos doloridos, de jejuns, de oração contínua à Mãe de Deus. Conta-se que, de vez em quando, um cão misterioso aparecia trazendo um pedaço de pão entre os dentes. Deixava aos pés dele e ia embora. Como Deus alimentava os antigos santos do deserto, alimentava também aquele jovem inglês escondido no carvalho. Ninguém sabia de onde vinha aquele cão. Ninguém sabia de quem era. Mas ele aparecia quando a fome apertava demais. E então, numa daquelas noites silenciosas dentro do tronco, algo aconteceu enquanto Simão dormia. Algo que mudaria tudo para sempre. A noite estava fria e estrelada. Dentro do tronco oco, Simão dormia o sono profundo de quem reza muito. E no meio daquele sono alguém apareceu.
Não foi uma imagem qualquer. Não foi um sonho comum daqueles que se misturam com fragmentos do dia. Era ela, a Virgem Maria. Vinha em silêncio, com olhos cheios de doçura, falando diretamente ao coração do jovem. Disse-lhe que se preparasse. Em breve, monges viriam de uma terra muito distante, da Palestina, do Monte Carmelo. Eram homens consagrados especialmente a ela. Quando chegassem, Simão deveria se unir a eles. O jovem despertou no escuro do tronco, com o coração batendo forte. Ficou ali sentado por horas, tentando entender. Monges? Que monges? Que ordem era essa? Por que ele, um eremita solitário, deveria abandonar a floresta para se juntar a desconhecidos? Não compreendia, mas algo dentro dele sabia que aquilo era verdadeiro. Era a mãe falando, e uma mãe não engana o filho. Então ele obedeceu sem entender, e essa talvez seja uma das partes mais lindas dessa história. Você conhece alguém que está esperando uma resposta de Deus há muito tempo, sem entender o porquê da demora? Simão obedeceu, sem saber quando, sem saber quem, sem saber como. Apenas confiou. Saiu da floresta. Voltou ao mundo. Foi recebido na casa de seus pais, que devem ter chorado de alegria ao ver o filho perdido voltando. Mas Simão não voltava para retomar a vida nobre. Voltava para se preparar. Retomou os estudos em Oxford. Mergulhou na teologia. Estudou as Escrituras com aquela mesma dedicação obsessiva que tivera na floresta para rezar. Anos depois, recebeu a ordenação. Tornou-se padre. E aí começou a longa espera. Os monges prometidos não chegavam. Os meses viraram anos. Os anos viraram décadas. Simão não cruzou os braços, não desistiu. Pegou seus poucos pertences e começou a percorrer as aldeias da região como padre missionário. Visitava os doentes que ninguém visitava. Levava cuidado aos pobres que ninguém olhava. Confessava, batizava, consolava famílias inteiras. Conta-se que sua presença trazia paz a quem estava no leito da doença. E muitos curados atribuíam a recuperação às suas orações. Enquanto isso, lá longe, no Monte Carmelo, na Palestina, monges em túnicas listradas viviam em grutas escondidas no monte do profeta Elias. Eram os carmelitas, os monges prometidos. Mas as guerras, as perseguições, os mares dominados por inimigos da fé, tornavam a viagem para a Inglaterra quase impossível. E enquanto eles não conseguiam embarcar, Simão envelhecia. 20 anos passaram desde o sonho. 30 anos, 40 anos. E mesmo assim ele esperava, confiando, servindo, rezando. Houve dias, certamente, em que Simão deve ter olhado para o céu e perguntado: Senhora, será que esqueceram de mim? Será que aqueles monges existem mesmo? Mas então ele se ajoelhava, rezava uma Ave Maria e continuava, até que finalmente, numa manhã do ano de 1213, uma notícia chegou da costa. 2 homens haviam desembarcado num porto da Inglaterra. Vinham vestidos com uma túnica listrada, marrom e branca, estranha aos olhos dos ingleses. Vinham cansados, exaustos da longa travessia, mas com um brilho determinado no olhar. Eram 2 frades carmelitas, os primeiros a pisar em solo inglês. Vinham diretamente do Monte Carmelo, na Terra Santa. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Simão, seu coração quase parou. Eram eles. Eram os monges prometidos, 40 anos esperando e agora finalmente ali estavam. Ele não perdeu tempo. Saiu correndo. Encontrou os 2 frades num lugar chamado Aylesford, onde eles se haviam recolhido para começar uma pequena comunidade. E ali, aos olhos de Deus e da mãe que tudo prometera, Simão se ajoelhou diante deles e pediu o hábito. Foi um momento que marcaria sua vida para sempre. As mãos trêmulas dos carmelitas vestiram o velho padre inglês com a túnica listrada. Simão chorou. Chorou décadas de espera. Chorou o sonho do tronco. Chorou os pais que não viveram para ver aquele dia. Era agora um filho do Carmelo. Pertencia àquela família espiritual que nascera no monte do profeta Elias, do outro lado do mundo. Mas a história não pararia ali. Os superiores da pequena comunidade logo perceberam que Simão tinha dons raros: inteligência, santidade, capacidade de liderança. Pediram que ele fosse à Terra Santa, ao próprio Monte Carmelo, para participar de uma reunião importante. E ele foi. Atravessou mares, cruzou países.
E quando finalmente seus pés pisaram o Monte Carmelo, na Palestina, foi como tocar o solo do céu. Ali, séculos antes, o profeta Elias havia desafiado os falsos sacerdotes e visto o fogo do céu descer. Ali viviam os primeiros carmelitas, em grutas espalhadas pela montanha, alimentando-se de pouco, rezando muito, cercados por oliveiras antigas e pelo cheiro do mar Mediterrâneo ao longe. Simão sentiu o vento quente do deserto bater em seu rosto. Ouviu os cantos em latim ecoando entre as pedras. Sorriu como criança. Conta-se que ele passou cerca de 6 anos em silêncio numa gruta daquele monte sagrado. Anos de oração profunda, anos de comunhão com a história. Mas o tempo dos carmelitas na Terra Santa estava acabando. Guerras constantes, perseguições aos cristãos, ataques aos mosteiros. Os monges precisavam decidir, ficar e morrer, ou partir e viver. Foi convocada uma grande reunião de todos eles. Alguns queriam permanecer mesmo correndo o risco de morte. Outros, como Simão, defendiam outra ideia. Lembrando uma palavra de Jesus no Evangelho, ele disse com firmeza diante de todos: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, não podemos tentar a Deus. Suas palavras pesaram. A decisão foi tomada. Os carmelitas migrariam para a Europa. Mas o que parecia ser a salvação seria, na verdade, o início de outra tempestade. Uma tempestade dentro da própria igreja. E Simão, agora com cabelos brancos e olhos cansados, seria o homem chamado para enfrentá-la. Era o ano de 1245. Numa grande reunião dos carmelitas na Europa, todos os olhos se voltaram para o velho frade inglês. Simão tinha aproximadamente 80 anos. Era hora de eleger um novo líder para toda a ordem. Que o nome dele foi pronunciado por unanimidade. Simão Stock seria o novo superior-geral dos carmelitas. Aquele menino do castelo, o eremita do tronco, o padre que esperou 40 anos pelo hábito, agora carregaria nos ombros o destino de toda a sua família espiritual. E que destino difícil seria! Os carmelitas chegavam à Europa como estrangeiros. Pareciam estranhos com suas túnicas listradas. Era uma forma de vida nova, diferente das ordens já estabelecidas, e isso despertava ciúmes, desconfianças, inveja. Padres locais não permitiam que construíssem capelas. Bispos cobravam impostos pesados que os carmelitas, vivendo na pobreza, não tinham como pagar. Universitários jovens, fascinados pela espiritualidade da ordem, fugiam dos estudos para se unir a eles. E isso enfurecia ainda mais autoridades importantes. Reitores reclamavam. Párocos se uniam contra os carmelitas. E uma campanha silenciosa começou a se formar com um objetivo claro: acabar com aquela ordem, suprimi-la, fazê-la desaparecer da face da terra. Simão sentia o peso esmagador da situação. Já era idoso. Já estava cansado. Tinha sonhado com uma vida de oração silenciosa. E agora se via no meio de uma tempestade contra o que mais amava. O que fazer? Para onde correr? A quem recorrer? Houve dias em que ele caminhava pelos corredores frios dos conventos europeus, ouvindo o som dos próprios passos ecoarem, sentindo a solidão de quem carrega uma missão impossível. Então ele fez o que aprendera a fazer desde criança. Voltou os olhos para a mãe, mergulhou em oração profunda, multiplicou os jejuns. Passou anos suplicando à Virgem do Carmo, com uma insistência quase desesperada, que protegesse os filhos dela. Nesse período de aflição, compôs uma oração que se tornaria famosa em todo o mundo carmelita. Em latim, com versos delicados, ela começava assim: Flor do Carmelo, vide florífera, esplendor do céu, virgem incomparável. Era o Flos Carmeli, uma súplica à mãe para que socorresse seus filhos perseguidos. E não bastou. As perseguições aumentavam. Em 1251, sentindo que a situação se aproximava do limite, Simão tomou uma decisão dramática. Convocou uma grande reunião de toda a ordem e pediu uma coisa apenas: que cada carmelita em todos os conventos da Europa e da Terra Santa rezasse noite e dia, sem parar, pela salvação da ordem, pela intervenção do céu. Os monges obedeceram. Em todas as celas, em todas as capelas, a oração não cessava mais. Velas acesas durante a madrugada inteira.
cantos em latim que atravessavam o silêncio das noites europeias. E Simão, em sua cela no convento de Cambridge, liderava aquela campanha de joelhos dia após dia, lágrima após lágrima, até que numa noite de julho o céu respondeu. Voltemos àquela cela em Cambridge. Voltemos àquela noite de 16 de julho do ano de 1251. Agora você sabe quem é o idoso de joelhos. Sabe quantos anos ele esperou. Sabe quantas lágrimas custaram aqueles momentos. Sabe a tormenta que pressionava a ordem do Carmo. E sabe que aquela oração era o último fio de esperança de um velho que entregara a vida inteira pela Mãe do Céu. A cela estava escura, fria, pobre. O catre de palha num canto, a vela tremulando sobre a mesa, o crucifixo na parede. Simão ajoelhado com os lábios sussurrando o Flos Carmeli pela 1000ª vez naquele ano. Sua voz quase sumia de cansaço, mas continuava. Flor do Carmelo, dai aos carmelitas os privilégios de vossa proteção, estrela do mar. E então a cela se transformou. A pedra fria pareceu desaparecer. Uma luz dourada, suave, perfumada, encheu o ambiente. Os anjos vieram primeiro, cercando-a num grande cortejo brilhante. E ela apareceu. A mãe, a Senhora do Carmo. Vinha com o rosto da ternura, vestida com a túnica da própria ordem que ele liderava. E em suas mãos ela trazia algo, um pedaço simples de tecido marrom. Era o escapulário, os 2 pedaços pequenos de pano que os carmelitas usavam por cima das vestes. Mas agora naquelas mãos, aquele tecido brilhava como ouro. Ela se aproximou do velho ajoelhado e falou, com aquela voz que apenas a mãe pode ter quando olha para o filho. Disse, recebe, diletíssimo filho, este escapulário de tua ordem. É o sinal distintivo e a marca do privilégio que obtive para ti e para todos os filhos do Carmelo. É um sinal de salvação, uma proteção nos perigos, aliança de paz e proteção eterna. Quem morrer revestido com ele será preservado do fogo eterno. Simão não conseguia respirar. As mãos trêmulas se uniram. Lágrimas desciam por sua barba branca. Tudo o que ele havia sonhado desde o berço, desde o tronco, desde a Terra Santa, estava acontecendo agora. Não para ele apenas, para todos os filhos do Carmelo. E mais que isso, para todos os que viessem a usar aquele tecido marrom com fé ao longo dos séculos. Era uma promessa de mãe, uma promessa de proteção até a última hora da vida. Ela ainda lhe deu uma instrução prática. Disse-lhe que enviasse uma delegação ao Papa, que ele não falharia em socorrê-los. E assim como apareceu, ela se foi. A cela voltou a ficar escura. A vela continuou tremendo. Mas tudo havia mudado. Quantos hoje carregam o escapulário no peito dentro da camisa, sem alarde, esperando uma proteção que não sabem nomear? Quantas mães colocam o escapulário no filho antes da viagem? Quantos doentes apertam o tecido marrom no leito do hospital, pedindo socorro? Tudo aquilo começou naquela cela, naquela noite, com aquele velho carmelita inglês. Mas a história não acabaria ali. Apenas começava. Simão obedeceu imediatamente. Escolheu alguns frades de confiança e os enviou a Roma para falar diretamente com o Papa. A viagem foi longa, cansativa, perigosa, mas os mensageiros levavam consigo algo mais forte que qualquer carta humana. Levavam a promessa de uma mãe. Sabiam que não falhariam, e não falharam. No dia 13 de janeiro do ano de 1252, o Papa Inocêncio escreveu uma carta oficial. Nela, reconhecia que a Ordem dos Carmelitas existia legalmente diante da Igreja. Defendia os carmelitas dos ataques dos bispos e padres locais e autorizava que continuassem fundando novos mosteiros pela Europa. Quando aquela carta chegou às mãos de Simão, em Cambridge, o velho frade chorou de gratidão. A tormenta tinha passado. O céu havia respondido. A mãe havia cumprido a promessa. E começou então uma transformação extraordinária na história da Ordem. Simão entendeu que o tempo das grutas e do silêncio total havia ficado para trás. A Europa era diferente da Terra Santa. As cidades europeias precisavam de monges que rezassem, sim, mas também que pregassem nas praças, que ensinassem nas universidades, que estivessem perto do povo simples. Sob sua direção firme e sábia, os carmelitas mudaram seu modo de viver.
deixaram de ser apenas eremitas escondidos no deserto e passaram a ser também pregadores, professores, missionários no meio das cidades. Simão escolheu uma estratégia inteligente para os novos conventos. Em vez de fundá-los em florestas isoladas, plantou-os no coração das cidades onde havia universidades: Cambridge, Oxford, Paris, Bolonha. As maiores escolas da Europa. Por quê? Porque ali estavam os jovens mais brilhantes do continente. Ali estavam as mentes que moldariam o futuro. E quantos universitários, fascinados pela espiritualidade carmelita, abandonaram cursos brilhantes para vestir a túnica listrada? Centenas, talvez milhares ao longo das décadas. E o pequeno pedaço de tecido marrom, esse se espalhou com uma velocidade que ninguém poderia prever. Primeiro, dentro dos conventos. Depois entre os fiéis simples que pediam aos carmelitas para usar aquele sinal. Depois entre os nobres que ouviam falar da promessa da Virgem. Depois entre reis e príncipes que mandavam fazer escapulários de pano para vestir sob suas armaduras antes das batalhas. As mães começaram a colocar nos filhos. Os doentes pediam para morrer com ele no peito. As notícias de milagres se multiplicavam. Curas, proteções, conversões, mortes piedosas. Os adversários da ordem foram silenciados. Os bispos que antes perseguiam, agora pediam carmelitas em suas dioceses. Os impostos pesados caíram. As igrejas começaram a ser construídas. O que Simão havia plantado em lágrimas, agora florescia em toda parte. Famílias inteiras encontravam proteção espiritual sob o manto do Carmelo. O cuidado da mãe alcançava o lar de cada devoto. Mas Simão envelhecia. Os anos passavam. Seus cabelos, agora completamente brancos, lembravam a neve dos invernos ingleses. Suas mãos tremiam mais. E ele sabia, no fundo do coração, que sua jornada se aproximava do fim. Era o ano de 1264. Simão já estava com 99 anos de idade, quase um século de vida. Mesmo assim, ainda tinha forças para presidir uma grande reunião da ordem em Toulouse, no sul da França. Quem o via, espantava-se. Aquele velho de barba branca, curvado pelos anos, mas com os olhos ainda brilhando de fé, ainda dava ordens, ainda escutava queixas, ainda orientava os irmãos mais jovens. Era um pai espiritual para todos. Depois da reunião, viajou para a cidade vizinha de Bordeaux. Lá havia um mosteiro carmelita onde ele queria descansar. E foi ali, naquela casa silenciosa às margens de um rio francês, que ele entendeu que sua hora chegava. No dia 16 de maio do ano de 1265, os frades se reuniram ao redor da cela do velho superior. Ele estava deitado, fraco, mas em paz. Quase 100 anos de vida estavam se completando. 100 anos desde aquele bebê que rejeitava o leite se a mãe esquecesse a Ave Maria. E aí, conta-se, aconteceu algo lindo. Simão começou a rezar pela última vez a oração que aprendera no colo materno. Ave Maria cheia de graça. Mas naquele momento final, com a voz quase sumindo, ele acrescentou algumas palavras que ninguém havia rezado antes. Sussurrou: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. A tradição carmelita conta que foi assim, da boca daquele velho moribundo, que nasceu a segunda parte da Ave Maria que a igreja inteira reza até hoje. Era seu último pedido, sua última súplica de filho à mãe que sempre o esperou. E então fechou os olhos. Foi descansar para sempre nos braços daquela que o consagrara antes mesmo do nascimento. Os frades sepultaram seu corpo ali mesmo, em Bordeaux. As notícias de sua morte se espalharam pela ordem inteira. Choro nos conventos da Inglaterra, da França, da Itália, da Espanha. Um pai havia partido, mas o que ele deixou continua até hoje. Logo depois, peregrinos começaram a visitar seu túmulo. Curas eram relatadas, graças eram alcançadas. Por volta do ano de 1276, a Santa Sé confirmou oficialmente o culto a ele para o convento de Bordeaux e depois para toda a Ordem do Carmo. No ano de 1524, sua festa foi instituída oficialmente para o dia 16 de maio, data de sua morte. A igreja inteira passou a celebrá-lo. E o escapulário que ele recebera daquelas mãos divinas em Cambridge atravessou os séculos, espalhou-se pela cristandade inteira. E você sabia?
Em Lourdes e em Fátima, quando Nossa Senhora apareceu pela última vez aos pastorinhos, ela trazia algo nas mãos, o mesmo escapulário, como se quisesse lembrar ao mundo que aquela noite na cela de Cambridge não havia sido um acaso. Era promessa, era aliança, era para sempre. Um pedaço de tecido marrom, pequeno, quase nada, mas atravessou mais de 700 anos sem perder a força. Começou numa cela escura, na noite em que um idoso de joelhos chorava por uma família espiritual em perigo, e não parou de caminhar desde então. Antes do escapulário, houve um velho líder lutando contra perseguições. Antes do líder, houve um padre missionário visitando doentes nas aldeias. Antes do padre, houve um eremita dentro de um carvalho oco na floresta inglesa. Antes do eremita, houve um menino consagrado no ventre de uma mãe ajoelhada. E antes de tudo isso, houve um Deus que escreve histórias longas, paciente como ninguém, costurando os fios de uma vida durante quase 100 anos para que, séculos depois, uma criança em qualquer canto do mundo pudesse adormecer com aquele tecido marrom apoiado sobre o coração. Pense por um instante. Naquele exato momento em que esta história está sendo ouvida, em algum lugar do planeta, uma mãe costura um escapulário novo no uniforme do filho antes do primeiro dia de aula. Em outro lugar, um motorista de caminhão beija o tecido marrom antes de pegar a estrada longa. Numa enfermaria silenciosa, uma enfermeira aperta o escapulário sob a roupa no fim de um plantão difícil. Num leito de hospital, um homem moribundo pede ao padre que o vista antes da última viagem. Tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso por causa daquela noite em Cambridge. Simão não morreu para deixar um costume bonito. Não morreu para deixar uma tradição entre tantas. Morreu para deixar uma mãe. Para que ninguém precisasse caminhar sozinho. Para que ninguém chegasse à hora final sem o manto da Senhora do Carmo cobrindo o coração. E em Fátima, lembre-se, quando Nossa Senhora apareceu pela última vez aos pastorinhos portugueses, ela trazia nas mãos o mesmo escapulário daquela cela inglesa de 1251, 7 séculos depois. Como se quisesse dizer ao mundo inteiro em silêncio, sem palavras, eu não esqueci, eu nunca esqueci. Hoje, em algum canto do mundo, alguém está colocando o escapulário pela primeira vez. Talvez seja uma criança que recebeu o tecido marrom das mãos da avó. Talvez seja um homem cansado da vida que decidiu voltar para Deus. Talvez seja uma mãe doente pedindo proteção para os filhos pequenos. Não importa quem, não importa onde, não importa se conhece o nome de Simão Stock ou nunca ouviu falar nele. Maria sabe quem é. E Maria não esquece ninguém que veste o manto do Carmelo. Talvez agora, ao ouvir esta história, você se lembre do escapulário que está guardado numa gaveta, daquele que sua avó lhe deu um dia, daquele que você prometeu colocar e foi adiando, daquele que o vizinho usa e você nunca perguntou o porquê. A noite em Cambridge não foi para Simão apenas, foi para você também.